Bom dia, irmão e irmã. Graça e paz, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te envolva com a graça, com o amor e com o poder redentor e restaurador do nosso Deus nessa manhã. Hoje o nosso tema será Restaurando a Liderança. Neemias, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2, diz: Depois que o muro foi reconstruído e que eu fixei os batentes e as portas no lugar, foram indicados os porteiros responsáveis, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, nomeei o meu irmão Hanani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Nesse momento da reconstrução de Jerusalém, Neemias restaura a liderança do povo. De nada valeria e de nada vale uma cidade, uma pessoa fortificada sem liderança. Porque o Senhor nos estabeleceu debaixo de um princípio organizacional, porque é a organização que estabelece a decência na gestão, seja da cidade, seja da nossa própria vida, seja da família. Por isso, jamais podemos violar este princípio chamado liderança. Que nessa manhã o Santo Espírito de Deus esteja restaurando em nós o espírito de liderança, o discernimento concernente ao grande valor de uma liderança. Que a gente possa saber respeitar uma liderança, se submeter à liderança, agir como líder e também saber se comportar como liderado. E aqui nós vamos ver uma característica ao qual Neemias prioriza para poder nomear pessoas para a função de governo. E ele diz que esses homens, que eram Hanani e Ananias, ele diz, pois eles eram fiéis e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. A fidelidade nos arremete para um ambiente de governo. A temência a Deus, o aspecto de ser temente a Deus, nós vamos ser elevados no campo de liderança. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a pessoa cujo Deus é o Senhor. A Bíblia também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que a gente possa assim estar sendo vestido com vestes de entendimento concernente ao princípio de liderança. E só através de cada pessoa exercendo a sua função, desempenhando o seu papel, cumprindo o seu propósito, é que nós vamos ter uma vida restaurada no campo da liderança. E para restaurar a liderança, em primeiro lugar, nós precisamos de motivação. A motivação é algo que faz com que as pessoas se empolguem, se animem. Uma pessoa desanimada, desmotivada, ela se torna um abrigo do mal. A motivação, ela te impulsiona a chegar no objetivo, a atingir as metas. Lidar com uma pessoa desmotivada é você criar um ambiente de tormento, porque a motivação é que te leva para o campo da consolidação. Que Deus esteja nesta manhã restaurando a sua motivação,
que você esteja encontrando motivos, e esse motivo é o próprio Deus, é o plano perfeito de Deus. Não é apenas o nosso próprio interesse, mas a verdadeira motivação é quando você vive pela fé, crendo num propósito eterno de Deus. E a motivação, ela te levanta durante o dia com uma perspectiva de produtividade, com uma alegria de poder fazer algo. Então que Deus esteja restaurando no meio do seu povo, em nosso meio, a motivação. E segundo, é necessário delegar funções, trabalhar em equipe, distribuir tarefas. Quando você se torna centralizador, vai sendo gerado um campo de peso, de dificuldades no passar do tempo. Muitos pais têm sofrido porque não têm atribuído responsabilidade aos filhos, não têm delegado funções para os filhos. Muitas mães que hoje sofrem com a inércia, com a passividade de certas filhas, é porque no tempo certo não delegou função, não permitiu que ela cuidasse dos afazeres domésticos e por isso se torna uma pessoa passiva, procrastinadora e muitas vezes preguiçosa. Delegar função significa responsabilizar as pessoas, dar responsabilidade a elas, dar credibilidade a ela e ao mesmo tempo saber que ela faz parte de uma equipe, ela faz parte de um contexto onde envolve outras pessoas. Nós não fomos feitos para vir a este mundo para sermos individualistas. O plano perfeito de Deus sempre é estabelecido por meio da coletividade, por meio da formação da equipe. Por isso, não tem sentido uma porta de uma cidade se não tiver um porteiro para que abra e feche. Não tem sentido as muralhas de um lugar se não tiver segurança. Não tem sentido um templo se não tiver levitas, se não tiver sacerdotes. Por isso cada um deve desenvolver o seu papel, porque nós não somos conduzidos por estruturas, nós somos conduzidos por pessoas. Por isso que aqueles que colocam a sua esperança no dinheiro, ou que colocam a sua esperança em coisas, sempre se frustrarão. Porque na nossa vida, tudo é gerido por pessoas. Por isso nós precisamos de ser restaurados no campo da liderança e sermos capazes de restaurar na nossa vida, na nossa família, o princípio da liderança. E para isso, precisamos ser motivados e ser motivadores. E precisamos também delegar função, formar equipe, distribuir atividades e trabalharmos de forma coletiva. Que nessa manhã o Espírito Santo do vivo Deus esteja forjando em nós a restauração da liderança. Que a igreja, os pastores, os pais de famílias, os líderes de uma comunidade, sejam em nome de Jesus Cristo, qualificados pelo próprio Deus, a fim de que cada um esteja colocando cada pessoa no lugar certo, no momento certo, para que possamos desempenhar o nosso papel com êxito aqui na terra. Que o Senhor te ilumine e te abençoe nesse dia. O grande propósito de Cristo foi estabelecer os apóstolos como líderes, como homens que foram a sucessão do seu projeto. Que nós possamos estar tendo esse discernimento nessa hora, sendo restaurado no meio da igreja. Esse princípio de liderança. Nesses dias de campanha, nós oramos para que Deus venha com a sua infinita misericórdia e bondade e nos envolva com a competência para liderar. Amém? Vamos orar. Senhor, Pai amado, Pai de misericórdia, Pai das luzes, eu clamo nesse momento pelo poder sagrado do Teu Espírito, que venha sobre nós, sobre a igreja,
sobre o Brasil, sobre as nações, que o Senhor venha restaurando em nós o princípio de liderança, para que possamos assim glorificar o Teu nome, expressar aqui aquilo que Tu és e, acima de tudo, termos uma vida restaurada, termos uma família restaurada e nossas cidades sejam restauradas pelo poder do Teu Espírito. Abençoe cada irmão, cada irmã nesta manhã. Reveste com o Teu poder. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição no canal da igreja, dê o seu like, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe as nossas mensagens, e que Deus te abençoe e te fortaleça. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Tenha um bom dia. Até amanhã, com a graça e a misericórdia de Deus.